Olá pessoal, eu me chamo Davi Santos e estou aqui para apresentar mais um vídeo sobre o Evangelho de Mateus. Desta vez falaremos do capítulo 5, versículos 1 ao 12, intitulado As Bem-aventuranças. Muito bem, as bem-aventuranças marcam o início do Sermão do Monte, ou o Sermão da Montanha. E muita gente confunde as bem-aventuranças com o Sermão do Monte. O Sermão do Monte se estende pelos capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, enquanto que as bem-aventuranças estão concentradas aí nos primeiros 12 versículos do capítulo 5. Muito bem, mas o que é uma bem-aventurança? Se você for ao dicionário, buscar o seu significado, encontrará que bem-aventurança corresponde a um estado de plena felicidade, de um estado de extremo bem-estar. É isso basicamente o que o dicionário vai trazer como significado. O que é muito apropriado se a gente for analisar o discurso de Jesus, né? Então Jesus vai estar apresentando para a humanidade as condições para se alcançar esse estado de plena felicidade, de ver a Deus como usa na passagem, de entrar no reino dos céus. São as condições e a linguagem figurada que Jesus utiliza para falar das bem-aventuranças. O que me chama muita atenção no verbo de Jesus, nessa passagem, aí do capítulo 5, versículos 1 ao 12 de Mateus, é que Jesus faz uma inversão dos valores da sociedade da época, inversões dos valores morais. Sociedade que Jesus convivia, era uma sociedade muito materialista, aonde focava os valores essenciais na posse dos bens materiais, na posse de títulos, na posse do poder. E Jesus traz ensinamentos que não trazem esses elementos como sendo o essencial para que a humanidade encontrasse a felicidade plena, né? A bem-aventurança, como a gente viu no seu significado básico presente nos dicionários, ok? Então eu vejo a inversão dos valores morais como uma característica bem marcante no discurso de Jesus. São 9 as bem-aventuranças presentes aí no Evangelho de Mateus. Todas elas estão presentes também no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Kardec teve o cuidado de incluir todas essas bem-aventuranças ao longo dos capítulos. Umas até dão nome aos capítulos do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Presente no capítulo, especificamente presente no capítulo 5, 7, 8, 9 e 10. Eu gosto de dar a referência para que você possa, é um convite para que você possa fazer a leitura atenta desses capítulos, né? Atenta para a mensagem moral que o Cristo traz, ok? Kardec faz uma abordagem muito interessante que esclarece bastante, né? O Espiritismo traz muito esclarecimento e todo ele focado então nos ensinamentos de Jesus, em especial esses ensinamentos presentes nas bem-aventuranças. Como eu falei, são 9 bem-aventuranças, eu não vou falar de todas elas, porque, veja bem, cada bem-aventurança daria aí um vídeo, né? E eu correria o risco de estender muito, eu não quero fazer isso. Então, vou falar de maneira bastante sucinta, bastante sintetizada, sobre algumas bem-aventuranças. E a primeira delas é muito importante. Jesus disse que bem-aventurado
são os humildes ou os pobres de espírito, porque é dele os reinos dos céus. Então, o reino dos céus, a felicidade plena, né, esse estado de bem-estar extremo só pode ser alcançado pelos humildes. Então, o reino dos céus não é para os orgulhosos e vale, então, a reflexão sobre isso. Segunda bem-aventurança que Jesus traz diz para todos nós que bem-aventurados são os que choram, porque serão consolados. Pode parecer uma contradição, mas dentro do Espiritismo é importante a gente lembrar a questão dos resgates, né? Então, muitos dos nossos sofrimentos, das nossas aflições, são consequência de nossos atos realizados no passado, num passado distante ou num passado presente ao longo da nossa própria vida, né, presente, corrente. Então, o Espiritismo fala bastante sobre isso. E aí eu fico pensando que Jesus realmente já tinha visualizado, e por isso que ele diz que os bem-aventurados são os que sofrem, porque já estão resgatando. Pior é aqueles que ainda não têm essa consciência e continuam praticando o mal. Terceira bem-aventurança, falada pelo Mestre Jesus, é sobre os mansos. Bem-aventurados os mansos, ok? Porque são os mansos que herdarão a terra. E aí eu fico pensando também no Espiritismo, que nos traz a seguinte reflexão. Vivemos um momento de transição planetária, todos que estudam o Espiritismo sabem disso. Isso significa que muitos espíritos que ainda estão agarrados na imperfeição e na maldade não poderão reencarnar no nosso orbe que está mudando para um mundo regenerado. Com a mudança do planeta para um mundo de regeneração, esses espíritos serão convidados a ter experiência em outros orbes às vezes até inferiores, como aconteceu com os capelinos, né? Os que vieram de Capela, né? Os imigrantes de Capela, os expulsos de Capela. Então a Terra está vivendo a mesma situação. O Espiritismo traz essa informação para nós de que realmente com a mudança, com a transição planetária, muitos espíritos serão convidados a habitar em planetas de maior sofrimento, né? Planetas ainda no estado primitivo. E então, de certa forma, bem-aventurados os que choram, né? Os que sofrem, porque eles já estão, de alguma forma, adiantados no processo de reparação. Então tem essa abordagem. Também diz Jesus, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, ou seja, aqueles que procuram a justiça, e aí, muitas das vezes, não há justiça entre os homens aqui na Terra, mas certamente ninguém pode escapar da justiça divina. É por isso que eles serão fartos, porque a justiça divina atingirá a todos nós. Bem-aventurados os misericordiosos, porque encontrarão a misericórdia, diz Jesus, né? Então, a questão da compaixão ela é muito importante para que a gente cresça espiritualmente, e o discurso de Jesus é exatamente voltado para o crescimento espiritual. São ensinamentos morais, né? Você pode perceber que são ensinamentos morais que Jesus deixou para a humanidade na forma de bem-aventuranças. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão Deus, né? Entrarão no reino dos céus, verão Deus, ou seja, terão aquele estado extrema de felicidade, claro, porque somente aos bondosos cabe essa felicidade plena, esse estado bem-aventurado, ok? Também disse Jesus, bem-aventurados os pacificadores,
porque serão chamados filhos de Deus, né? Então, aqueles que levam a paz, realmente, esses serão graciados, então, com um estado de felicidade. Bem-aventurados que são perseguidos pela justiça, né? Os injustiçados, aqueles que são perseguidos por defender a causa do Cristo, isso também está presente aí nas bem-aventuranças. Então essa é uma síntese rápida das 9 bem-aventuranças presentes no Evangelho de Mateus, e lembrando que o Livro dos Espíritos, na questão 917, fala sobre o egoísmo, né? Qual seria o meio de se destruir o egoísmo. E os Espíritos, que é um dos vícios mais difíceis e prejudiciais à humanidade, né? A questão aí 912 fala, 913 na verdade, fala que o egoísmo é um dos piores vícios da humanidade. E esse vício, ele só pode ser combatido, diz Kardec, aliás, os bons espíritos respondendo a Kardec na questão 919, que o egoísmo ele será combatido com o entendimento, a compreensão, o aperfeiçoamento moral da humanidade. Então, essas bem-aventuranças, ela é muito apropriada para que o homem se transforme, ok? E lá na questão 918, os Espíritos vão falar aí dos caracteres do homem de bem, e a gente vai perceber que o homem de bem precisa incorporar essas lições morais trazidas nas bem-aventuranças aí do Evangelho presente no Evangelho de Mateus, ok? Então, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. A gente vai preparar outro vídeo para a semana que vem. Então, se você gostou, dê o seu joinha, faça a assinatura do canal e que a paz do Mestre Jesus esteja conosco e que Deus derrame suas bênçãos, sua misericórdia sobre todos nós. Pessoal, boa semana para todos e até semana que vem, se Deus quiser, no próximo vídeo.